Aleluia. Os irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós vamos começar o nosso culto de louvor e de agradecimento ao nosso Deus. Amém, gente? Dou também as boas-vindas para você que está nos vendo pela internet. Hoje nós temos uma palavra de Deus especial para você. Eu creio que vai ser bênção para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar esse nosso culto a Deus lendo o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, que diz assim: Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém? Vou repetir. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Amados, nós vamos passar para a pregação da palavra do Senhor agora, e eu quero perguntar uma coisa para você. Você sabe o que é isso aqui? Olha água. Mas você sabe, assim, empiricamente, espiritualmente, o que é isso aqui? Sabe, Nil? Não? Isso aqui é você. Isso aqui, na verdade, somos você e eu. Ok? E nós vamos usar esse vidrinhozinho com óleo, né, e água durante a pregação para que você possa entender o que eu quero dizer. Mas o que você consegue perceber aqui? O óleo está em cima e a água embaixo. Exatamente. Por quê? Por quê? Não misturou. O óleo e a água não se misturam. Ok? Então, gente, podemos ir embora para casa. O Ninil já disse aqui do que se trata. Aliás, Ninil, segura aqui para mim, por favor. Que eu vou pedir para vocês usarem isso aqui. Não, fica contigo aí. Só não balança não, tá? Amados, vamos orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Agora que nós vamos passar para a pregação da Tua palavra, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abrir o nosso coração para que a gente possa entender a Tua palavra da maneira que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é. Algo simples. Algo simples. Que todos nós possamos sair daqui hoje cheios da Tua presença e transformados. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu vou ler está em Gálatas, capítulo 5, os versos 16 e 23. Só peço desculpas que hoje, excepcionalmente, nós não vamos conseguir ter o texto aqui para você acompanhar, tá bom? Mas eu vou ler o texto para você. Gálatas 5, a partir do verso 16. Que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ora, verso 19, né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Em nome de Jesus. Amém.
Amados, preste atenção. Na verdade, essa palavra que está aqui, com um intervalo de um culto, não deixa de ser uma continuação do domingo retrasado, onde nós falamos sobre como nós devemos amar-nos uns aos outros, como os irmãos devem amar e respeitar uns aos outros, porque assim nós cumprimos com a lei de Deus. Porque o amor é a medida do comprometimento, é a medida da lei de Deus nas nossas vidas, é a medida em que nós temos, com que nós temos que trabalhar, ou é a medida com que nós temos que viver. E aí o apóstolo Paulo ele fala em Gálatas algo que não deixa de ser uma continuação ou uma confirmação daquilo que foi dito. Agora tem a questão, né, do vidrinho com água e com óleo, e tem um contexto que é nosso aqui, que é nosso porque nós vivemos ainda nessa realidade, que nós vivemos ainda neste mundo, que é o fato de que viver a vida dentro de um contexto cristão é um constante exercício. É um constante exercício. Sabe, gente, a Bíblia ela declara que existem duas naturezas dentro de nós. E aí é o caso desse potinho. Com água e com azeite ou com óleo, né? Ninil está levantando aqui para ficar bem visível. Uma das naturezas, você pode escolher qual delas, né? Tem água e óleo. Mas uma das naturezas é aquela que é regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você rendeu o teu coração a Jesus Cristo, quando Jesus colocou em você fé salvífica para que você pudesse entender o seguinte: eu sem Deus não sou nada, eu preciso de Deus, você foi regenerado e você recebeu o selo de Deus através do Espírito Santo de Deus. Então veja, dentro de você mora o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de você. Não é mais como era no Antigo Testamento, em que o Espírito Santo ele vinha, entrava na vida do profeta, entrava na vida daquele que ele queria usar, ele era usado por Deus e depois aquele Espírito se retirava, se retirava de dentro do profeta. Hoje o Espírito Santo ele vive dentro de você. Ele está aí, está dentro de você. E sabe, gente, só que existe uma outra natureza, que ela ainda vive dentro de você e vai continuar dentro de você até o momento em que duas coisas acontecerem, uma das duas. Ou Jesus Cristo voltar, e como diz a palavra do Senhor, nós sermos arrebatados e termos um encontro com Ele nos ares, onde nós seremos completamente transformados, e isso que nós somos hoje vai deixar de existir, ou então se você e eu nós nos encontrarmos com Jesus antes disso pela morte, né? Se algum de nós morrer. Ok? Mas enquanto isso não acontecer, dentro de você e de mim existe uma outra natureza, que é a outra parte, seja a água ou o azeite, né, o óleo, é a outra parte. Está ali dentro de você. Por isso que eu falei que esse vidrinho, na verdade, somos nós. As duas naturezas que hoje existem dentro de nós. E que nós temos que entender que essas duas naturezas ainda existem, ainda moram dentro de nós, e nós temos que entender o que fazer. Porque é como eu falei, obrigado, Ninil, pode baixar. Que é o que eu falei para você, a vida cristã ela é um constante exercício. E eu conheci um pastor que ele dizia o seguinte, isso, né, ele usava esse mesmo texto, é como se fossem dois cães. Você pode alimentar um ou pode alimentar outro. Se você alimentar um e não alimentar o outro, esse que não é alimentado, ele vai se enfraquecer e vai ter menos ação na tua vida. Mas se você alimentar o outro, e esse outro for um cão bravo, um cão feroz, em algum momento ele vai se virar contra você porque você está alimentando este cão. Então ele usava esse exemplo quando ele falava justamente dessas duas naturezas. E sabe, gente, o que é mais interessante é o seguinte, a nossa natureza dada por Deus, ela deseja as coisas de Deus, essa segunda natureza, que foi implantada em nós, ela deseja Deus, ela deseja viver uma vida santa diante de Deus, ela deseja obedecer aos mandamentos do Senhor, ela deseja viver uma vida reta. Mesmo que a gente saiba que viver uma vida reta neste mundo, de acordo com os preceitos cristãos, é nadar contra a corrente. Todo crente em Jesus, ele nada contra uma corrente. É como se fosse aquele cardume de peixes
Todos eles andando numa direção, mas aquele que é rendido ao Senhor, ele nada numa direção contrária, ele nada contra a corrente, ele nada contra a maré, como nós falamos disso, né, domingo atrasado. Então veja, enquanto uma natureza é essa, que deseja as coisas de Deus, que aspira, que suspira pelas coisas de Deus, que como eu falei, né, no final do louvor, que suspira dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, porque deseja estar na presença de Deus, deseja estar para sempre com o Senhor. Tem uma outra que eu chamo de uma natureza adâmica. Aquela mesma natureza que lá no Jardim do Éden, quando a serpente tentou Eva e Eva aceitou e depois fez com que o marido caísse, né? Na verdade, os dois caíram. Aquela velha natureza que rejeita Deus, que não quer Deus, que quer a independência de Deus, que quer seguir os seus próprios caminhos. Então essa natureza é o que eu chamo de uma natureza, ou é chamada de uma natureza adâmica, que ainda existe dentro de nós. Preste atenção, você percebe isso quando você quer orar, mas alguma coisa dentro de você diz assim, não, estou muito cansado. Trabalhei o dia inteiro. Eu quero é me distrair. Eu vou ver uma televisão. Ou então, como é né, no nosso tempo hoje, né, pegar o celular, né, e ficar scrolling, né, rolando o Instagram, ou então, tá bom, Facebook não é mais não, Instagram, ou então, sei lá, o X, e você fica rolando aquilo dali e não tem fim, né? Verdade que não tem fim. Você fica lá 3 horas rolando aquele negócio, uma coisa atrás da outra, não tem fim. Na nossa cabeça, acho que a gente espera em algum momento chegar no finalzinho, mas não chega. E quando você viu, passou 1 hora e você nem percebeu. Esse tipo de natureza que facilmente se distrai e que não deseja as coisas de Deus. Que prefere, de repente, estar em qualquer outro lugar do que, de repente, na igreja, para cultuar a Deus no domingo. Que prefere estar em qualquer outro lugar do que, de repente, pegar a Bíblia e ler. Prefere ver uma televisão do que pegar uma Bíblia e ler. Ok, vê se você entende uma coisa. Eu não sou contra passear, não sou contra tirar férias, não sou contra viajar, não sou contra nada disso. Não sou. Tá? Embora a palavra férias seja uma palavra que, para mim, hoje, para a Adriana, é uma palavra meio desconhecida, sabe? A gente perdeu um pouquinho o fio, né? O que é férias? Férias de verdade? Não sei, talvez se eu procurar no dicionário, isso que eu acho. Mas eu não sou contra. Eu sei que nós, como gente, nós precisamos de momentos de descanso, momentos em que a gente não está fazendo nada sério, mas o problema não é esse. O problema é quando a gente quer só viver assim. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos dando vazão a uma natureza que não quer Deus. Que não quer Deus. E que hoje ela é travestida, ela é mascarada, ela é fantasiada com, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser. Eu quero aqui, tem aqui esse negócio que eu pago, nessa assinatura que eu pago por mês, tem 85 canais, eu quero ver pelo menos 50 deles, entendeu? Aí você fica lá. Essa coisa de distração. Nós somos uma geração de pessoas distraídas com tudo que na verdade não presta para nada e que não faz diferença nenhuma na tua vida. O que faz real diferença na tua vida é a presença de Deus em você. O que faz diferença real na tua vida é você dar margem para essa parte de você que foi regenerada pelo Espírito, que ele fala que é o fruto do Espírito. Amados, um dia isso tudo que está aqui vai terminar e eu vamos perceber que toda a nossa vida aqui é menos do que um grão de areia na eternidade. Eu gosto de dizer que essa vida que a gente vive aqui é só o hall de entrada, ou para a eternidade ou para o inferno. Ou a eternidade com Cristo, melhor dizendo, ou a eternidade com Cristo, ou a eternidade longe de Deus no inferno. A eternidade vai ser algo esplendidamente ou espantosamente muito maior do que essa vidinha que a gente tem aqui. Então, onde é que eu e você queremos passar a eternidade? Por isso nós temos então que alimentar exatamente aquilo que Deus colocou em nós. Agora veja bem, eu já encontrei muita gente, e você talvez tenha encontrado muita gente, ou talvez até às vezes a gente pensa que a gente pode viver
as duas coisas ao mesmo tempo. Conhece aquela expressão bem brasileira que é viver o melhor dos dois mundos? Já ouviu isso? Eu vou viver o melhor dos dois mundos e quando eu tiver velho eu vou para a igreja. Só que o cara não sabe que no dia seguinte vai cair um vaso na cabeça dele, porque alguém vai dar um cutucão na janela, e ele vai dessa para melhor e não vai acontecer nada. Só que veja, gente, essas duas naturezas, elas não se misturam. Tem gente, como eu falei, que quer viver o melhor dos dois mundos, mas elas não se misturam. Nenil, pega agora o vidro, dá uma boa agitada. Dá uma boa agitada. Só não deixa eu cair no chão, por favor, senão vamos querer meu pescoço. Pronto, agora pode parar. Parece. Passa para a diaconisa Sandra. Sandra, passa ali para o Gleison. Não parece que está tudo misturado? O que foi? Já ia levar meu potinho, meu irmão? Daniel falou não tomar. Hã? Daniel falou pro Gleison não tomar. Para não tomar? Meu Deus do céu. Parece que está misturado, não parece? E tem gente que quer viver assim. Tem gente que quer viver as duas coisas. Não abre mão de certos comportamentos, não abre mão de certos detalhes de temperamento que precisam ser transformados, não abrem mão de certos pecados, mas querem continuar dentro da igreja, querem continuar na presença de Deus. E muitos dizem assim, eu vivo, infelizmente a gente ouve isso, eu vivo pela graça, então eu posso fazer tudo porque Deus ele me perdoa. São pessoas que querem viver exatamente assim. Nenil, pega com a Adriane aqui e me dá, por favor. Isso. Obrigado. E você sacudiu bastante, né? Pessoas que tentam viver as duas coisas, que não querem abrir mão, até como eu falei, né? Não querem abrir mão até do pecado, mas querem continuar servindo a Deus, que querem continuar vindo na igreja. Mas olha o que acontece. Com o passar do tempo, aquilo que parece que é igual ou por igual, começa a separar de novo. As duas naturezas começam a se mostram como elas são. Duas coisas completamente distintas. Aí sabe o que acontece? Ou algo vindo de Deus vai sobressair e as pessoas vão perceber, ou algo vindo da velha natureza vai sobressair e as pessoas vão perceber. Porque veja, a Bíblia diz, não é que não tem nada que seja em oculto que não seja revelado. Você conviver com uma pessoa durante muito tempo, em algum momento, o que aquela pessoa é, na verdade, vai se revelar para você. Ou ela é isso, ou ela é isso. Ou então ela está tentando viver as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí começa a separar. Você não tem como misturar essas duas coisas. Você não tem como viver essas duas naturezas. Você tem que escolher, ou você vai servir... Não tem aquele texto? Ou você vai servir a Deus ou vai servir ao mamon, né? No caso, dinheiro, o espírito do dinheiro, o espírito demoníaco, do anticristo, seja lá o que for. Ou você vai dar vazão a essa natureza, ou você vai dar vazão a essa. Aí a minha pergunta para você e para mim é, qual destas duas aqui tem maior influência? Sabe? Quanto mais você se encher da palavra de Deus, quanto mais você se encher da oração, vamos imaginar que o óleo seja a presença de Deus, tá? Eu pensei em trazer vários vidrinhos, mas eu disse, não, é impraticável. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, vai ser como aquela história do cachorro. Quanto mais você se encher de Deus, maior vai ser isso aqui e menor vai ser a outra natureza. Porque você vai estar dando vazão para a natureza divina. Você vai estar se enchendo, você vai estar se preenchendo com o Espírito Santo de Deus. E quanto mais você se encher com o Espírito Santo, a tua outra natureza, ela vai sendo sufocada. Ela vai sendo diminuída em termos de atuação. Agora, vamos ao contrário. Vamos imaginar que você faça ao contrário. Eu estou dando vazão a essa daqui. Vamos imaginar que essa aqui é a minha velha natureza adâmica. Quanto mais eu der brecha para isso,
mais ela vai se pronunciar. E menos aquela natureza que Deus colocou em você vai ter ação em você. Aí eu pergunto, o que é que nós estamos deixando entrar na nossa cabeça? O que é que nós estamos deixando entrar no nosso coração? Qual é a proporção sua dessas duas naturezas aqui? Qual é a minha proporção? Quando eu me iro, estou dando vazão a essa daqui. Quando eu perco a paciência, eu estou dando vazão a essa daqui. Quando, com perdão da expressão, né? Não é o caso, mas quando eu xingo alguém, que não é o caso, pelo amor de Deus, mas quando xinga alguém, está dando vazão a essa aqui. Quando fere alguém, está dando vazão a essa daqui. Quando eu perdoo alguém, eu estou dando vazão a outra natureza. Quando a pessoa me magoou, mas eu digo, olha, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estou dando vazão a essa natureza aqui. E será assim enquanto nós vivermos nessa terra. Qual é a natureza, qual das duas é que você e eu estamos, então, dando vazão? É como eu falei, você pode até tentar viver as duas ao mesmo tempo, mas em algum momento aquilo que é forte na tua vida, o mais proeminente na tua vida vai aparecer. Agora, sabe o que é interessante? A Bíblia mesmo fala no verso 17 o quê? A carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que significa isso? Eu tenho vontade de pecar, mas alguma coisa no meu coração diz, não faça. Não vai ser bom para você. Ou eu peco, e na hora que eu peco, algo dói no meu coração. E eu sei que essa dor é provocada, sabe por quê? Pelo Espírito Santo. Quando eu peco, quando eu faço algo que fere a justa justiça de Deus, quando eu peco, quando eu faço alguma coisa que fere os mandamentos do Senhor, alguma coisa no meu interior fala, não era para você ter feito isso, Rogério, não era para você ter feito isso, ou assim. E se eu dou vazão, algo no meu coração vai dizer, puxa, eu fiz errado. Eu tenho que consertar isso, eu tenho que me resolver com a pessoa, eu tenho que me reconciliar com a pessoa, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que, acima de tudo, chegar para Deus e dizer, Deus, olha, me perdoe porque eu pequei, porque eu errei. Isso é que é essas duas naturezas em conflito e eu não faço o que eu desejo. Pior é quando eu ou você, a gente peca e não sente nada. Não faz nenhuma diferença. Aí é que é perigoso. E é nessa hora que nós temos que tomar cuidado. Porque mostra que aquela natureza adâmica está tomando conta e eu já não me importo mais. Esse que é o maior perigo para nós. Constante exercício. Em que nós temos que estar sempre na presença de Deus. Sabe, santidade e pecado não são compatíveis. Não faz o que deseja. Por quê? Porque não são compatíveis. A gente vive as duas, mas as duas não se misturam. E para terminar, eu quero dizer para você o seguinte, presta atenção, cada uma delas leva para um final ou um local diferente. Porque se eu dou vazão à minha velha natureza, está escrito no verso 21b, eu os advirto, eu os aviso, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, é claro. É claro como a luz do dia. Quem vive as obras da carne, quem está mergulhado nas obras da carne, quem está vivendo aquilo dali e não quer largar, não se importa, não herdará o reino de Deus. Não herdará, está claríssimo aqui. Agora, por outro lado, quem vive pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você que deseja viver pelo Espírito, eu que desejo viver pelo Espírito, eu desejo viver pelo Espírito, tenho que andar no meu dia a dia, eu tenho que andar nas minhas decisões, eu tenho que andar nas minhas reflexões, eu tenho que andar pelo Espírito.
ou com o Espírito, que já vive em você. Então veja, como é que eu vou fazer isso? É difícil? É. Você só vai conseguir vencer se Deus te ajudar. Eu não sei se você já tentou, mas todas as vezes que a gente tenta vencer pela força do nosso braço, o que acontece? A gente se cansa, a gente se frustra, a gente não consegue. Por quê? Tem uma expressão em Portugal que é fasquia, né? Quando a gente fala das coisas de Deus, a gente pensa que a fasquia é muito alta. O topo, né? Eu esqueci como é que se fala isso em português do Brasil. Mas o limite é muito alto. E a gente não consegue chegar por ali pelas nossas próprias forças. Por isso, sabe o que é mais interessante? Oi? O nível, né? O nível é muito alto. E por isso, sabe o que é interessante? Não é você quem faz isso. Você tem que desejar, você tem que buscar, mas quem produz isso em você é o Espírito Santo que mora em você. Percebe como tudo que é de Deus vem de Deus, inclusive isso? Viver no Espírito significa que nós dependemos do Espírito para as menores coisas e para as maiores coisas. Para as menores decisões e para as maiores decisões. Para os menores passos que eu dou, para os maiores passos que eu dou. Nós vivemos na dependência do Espírito, sem que isso seja, como muita gente pensa, uma diminuição. Que coisa! Não é uma diminuição. Não é você abrir mão da sua individualidade, nada disso. Você continua sendo como você é. Mas o Espírito Santo te guia. O Espírito Santo te dá discernimento. O Espírito Santo te ensina, porque é Ele que ensina. Né? Nesse mundo em que nós vivemos, o Espírito nos ensina, Ele te ensina, Ele me ensina a viver da maneira como Deus quer. E Ele nos renova. Ele nos restaura quando nós precisamos. Ele nos cura quando nós precisamos. Sem desconsiderar, né, nenhum outro tipo de procedimento ou recurso humano que a gente tem, obviamente, tipo médico, hospital, essas coisas assim, mas o Espírito ele também nos cura. Ele nos orienta, nos diz para onde a gente tem que ir, nos diz quando ir, que no meu caso é o mais difícil. Né? No meu caso é o mais complicado. Esperar para mim é mais ou menos complicado. Então, viver a natureza de Deus é e sempre será esse exercício constante, em que o Espírito vai desejar trabalhar na tua vida. O Espírito vai usar até mesmo as situações mais delicadas, as situações mais terríveis que você já passou, as situações mais dolorosas que você já passou, para transformar você de glória em glória. Para transformar você em algo glorioso, que quando chegar na presença de Deus, Deus vai olhar para você e vai dizer, servo ou serva, né? Bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Você chegou no final. Você chegou no final. A nossa meta é chegar ao final. A nossa meta enquanto crentes em Jesus não é parar e ficar pela metade, não. Adoro o azar. Não. A nossa meta enquanto servos e servas de Deus é nós chegarmos até o final, na linha de chegada, junto com os nossos irmãos e as nossas irmãs que já estão lá. Que já estão lá e estão esperando a gente lá. Amém, gente? Eu quero terminar, na verdade, orando por você e por mim. Porque veja bem, meu irmão, eu sou consciente de que essa luta é feroz. Eu sou consciente de que essa luta é feroz. Aliás, eu gosto de dizer que o nosso pior inimigo não é o diabo, o nosso pior inimigo somos nós. O diabo se aproveita das nossas fraquezas, das nossas debilidades, ele se aproveita das nossas falhas de caráter, das nossas falhas de temperamento, mas o nosso pior inimigo somos nós. Então eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Eu quero levantar um clamor, sabe por quê, meus irmãos? Pela igreja. Quero levantar um clamor pela igreja, porque os tempos estão difíceis, os tempos são maus. E o que a gente tem visto de escandaloso
se você não tomar cuidado, você cai. Se você não tomar cuidado com as coisas que você vê e que você ouve, você sai da presença de Deus. Não que Ele não vai te buscar depois, mas olha o sofrimento que isso vai causar. Então eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar pela igreja. Pedir para que Deus ele nos sustente, que a natureza dele se revele cada vez mais em nós. Seja isso que a gente mostre para os nossos parentes, seja isso que a gente mostre para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, que a gente não mostre a nossa velha natureza, mas que a gente possa mostrar a natureza ressuscitada em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, gente? Vamos orar. Eu quero convidar você que a gente levante um clamor pelas igrejas, que a gente levante um clamor pelas lideranças das igrejas, porque se o diabo consegue derrubar a liderança, a igreja vai junto. Eu quero clamar para que Satanás ele não encontre mais brechas na nossa natureza para ele poder agir, né? Semeando discórdia, semeando ódio, semeando dissensão, semeando, sei lá, tristeza. Amém, gente? Vamos orar?